Olá, pessoal! Hoje eu vou fazer diferente, vou fazer umas considerações sobre um filme da Netflix. Geralmente eu faço considerações aqui das séries, dos realities, porque realmente as séries estão muito melhores do que os filmes. Eu até hoje não tinha visto um filme assim que me impactasse e que trouxesse ali uma realidade para poder fazer consideração aqui para vocês. Eu tô falando de filme recente, tá? Porque tem muitos filmes maravilhosos, só que eles são mais antigos. E eu sei que é uma nova tendência. As pessoas estão mais focadas em séries, as pessoas estão gostando mais de assistir ali uma história que ela consegue ser explorada de uma forma melhor, contínua e tudo mais. Então, entendendo isso, né? O nome do filme é O Que Tiver Que Ser. Retrata a história de uma família, de um casal que se desconecta, que se perde um do outro diante de tantos problemas do dia a dia, de tantas questões, né, da própria rotina, e é uma realidade de muitas famílias hoje. E essa desconexão, ela não acontece só em relação a relação, o relacionamento deles, mas também uma desconexão dele com a família, no geral, dele com os filhos e com a própria mulher. E aí, como que começa esse filme? Só para vocês entenderem o cenário. Ele é psicoterapeuta de casal e ela se dedicou a tomar conta dos filhos e da casa. Então, ela resolve toda a vida da casa e dos filhos. Eles têm dois filhos, um adolescente, uma mulher, menina, né, adolescente de 17 anos e um menino de mais ou menos 7 anos. Então, ali uma realidade totalmente distinta, né, um do outro, desses irmãos. E a primeira cena do filme, que é muito forte, é ele falando para um casal que ele está atendendo sobre o amor, sobre o relacionamento, sobre como as relações acabam se perdendo no dia a dia, que seria interessante se eles começassem a olhar para trás e lembrassem do dia que se conheceram e trouxessem aquele sentimento do início, de quando eles se conectaram ali pela primeira vez, para que eles conseguissem retomar um pouco desse sentimento que eles tinham um pelo outro. E o que ele fala é a coisa mais linda. Só que quando entra ali no filme, você vê que tudo que ele está falando no consultório não se aplica à realidade dele. E aí, depois corta a cena, ele chegando em casa, no seguinte cenário: a mulher tendo uma discussão com a filha adolescente, que estava ali tentando convencer a mãe de participar de um concurso de pole dance. E a mãe estava ali questionando, dizendo que não estava realmente querendo que ela participasse desse concurso, que ela ia pensar ainda sobre isso e tudo mais, mas assim, estava numa grande discussão. E ele chega em casa e ele passa totalmente despercebido, totalmente invisível. Ele tenta falar um oi ali e ninguém enxerga ele porque estão ali no meio de uma discussão. E ele senta na mesa e parece que tudo que está acontecendo ali está completamente alheio a ele. Ele não participa da discussão, ele não interfere na relação ali familiar da mulher com os filhos. Ele simplesmente se torna ali uma pessoa completamente passiva. E no final do jantar, que acaba num caos, todo mundo se levantando da mesa, ele anuncia para a mulher que ele quer se divorciar. E naquele momento, ela olha para ele um pouco chocada, né, com o que ela tinha acabado de ouvir, e ele falou que ele não aguentava mais e que ele realmente queria se divorciar. Ela simplesmente se levanta e fala para ele: "Eu não vou te dar o divórcio. Não ainda. Eu não vou te dar o divórcio agora." E aí, no dia seguinte, ela decide que vai querer fazer essa viagem para o concurso da filha de pole dance e que vai a família toda para passar 2 semanas nesse lugar. E a única coisa que ela pede para ele é o seguinte: tudo bem, a gente pode conversar sobre o divórcio depois dessa viagem. Eu espero que você vá nessa viagem com a gente e é a única coisa que eu te peço, para que você consiga se reconectar com seus filhos. Porque você pode se divorciar de mim, mas não pode se divorciar dos filhos. E eu achei muito marcante isso, e você vai entendendo ao longo do filme
que ela está sofrendo muito com aquela situação, mas o objetivo dela é fazer com que aquele marido passe a participar da família ativamente, porque apesar dele estar presente em corpo físico, ele não era um pai presente, ele não era um pai participativo. E também estava completamente desconectado dela. Aí, quando eles começaram, né, passar, os dias foram se passando, e aí apareceram algumas cenas, porque ele já estava com uma amante, que era a secretária dele, lá do consultório. E volta e meia, ele estava tão focado em ficar conversando com ela no celular, que ele deixou passar algumas coisas ali dessa viagem, algumas coisas que eram importantes, porque ele estava muito focado em ficar conversando com a amante e não estava ali também na sua atenção plena. E aí ela pega uma atitude assim mais firme. Ela fala assim: eu não gostaria que você levasse essa mulher para nossa viagem. Então eu peço que você pare de falar com ela. E aí, como eles começam a discutir, ela joga o celular dele no chão e quebra a tela do celular, fazendo com que ele ficasse ali impossibilitado de conversar com a amante na viagem e pudesse realmente aproveitar o momento presente. Nessa discussão que eles têm, acaba que ele também fala para ela tudo o que ele estava sentindo em relação à própria desconexão deles, né? Ele reclama da mania de controle que ela tinha, que talvez por excesso de zelo, ela acabava pegando tudo para si. Então, ele não conseguiu achar espaço para conseguir exercer, por exemplo, a paternidade dele do jeito dele. E ela também, com todo esse controle, acabou pegando tudo para si, se sobrecarregando, né, e ficando exausta no dia a dia e cada vez mais nutrindo ali também um rancor, uma tristeza, uma angústia em relação ao próprio marido. E aí, obviamente, que depois dessa cena, né, do celular, eles começam a se conectar novamente. E ele começa a se conectar com os filhos, que estava passando no dia a dia totalmente despercebidos, né? Então, algumas cenas são muito fofas, muito legais, porque você vê que eles realmente começam a se conectar. Ele pede para que ela também largue um pouco do controle, que ela viva um pouco mais leve, com mais tranquilidade, que ela deixe ele realmente exercer essa paternidade da forma dele. E ela acaba aceitando e também se tornando um pouco mais leve. E no final, o que está acontecendo no meio do caminho, né? Aparece algumas cenas, ela tomando ali morfina e tal, então já dá a entender de que ela está doente, que possivelmente já era um câncer, que ela não contou para a família, porque ela se sentiu na obrigação de fazer com que essa reconexão acontecesse para que ela pudesse partir em paz, porque ela sabia que naquele cenário ali, aquela guerra contra o câncer talvez ela não conseguisse vencer. E no fim das contas, ainda no meio da viagem, ele liga para a amante e diz que ele não pode deixar a família porque ele percebeu que ele estava realmente desconectado de tudo aquilo. E no momento que ele teve a oportunidade de viver a atenção plena naquelas relações, ele não queria perder isso. E obviamente a amante ficou lá revoltada e tudo mais, mas ele tomou a decisão e disse que faria de tudo para também conseguir se reconectar com a esposa, que ainda estava um pouco resistente, e também já sabendo que ela estava doente, ela não tinha contado ainda para ele. Eu acho que ela também queria de alguma forma deixá-lo ser feliz, mesmo que seja, né, com um amante ali que entrou naquela relação deles. Então, foi um filme muito interessante porque você vê que muitas vezes é o que acontece no dia a dia, né? Quantas vezes a gente vê assim a família totalmente voltada para os problemas do dia a dia, aquele casal que não sai mais junto, que não faz encontros mais um com o outro, só saem com os filhos, já deixam, né, a vida sexual de lado, às vezes um não enxerga o outro,
E uma coisa que me chamou a atenção dentro de uma conversa que eles tiveram é que ele também, né, ele, óbvio que ele se desculpa, né, por tudo que ele fez a ela passar, né, e ele não ter conseguido ser uma pessoa tão ativa dentro de casa, mas ele fala para ela também que ele precisava desse espaço para ele exercer da forma que ele acreditava. E ao mesmo tempo, ela também, né, mostra de alguma forma que assim, que eles se perderam a partir do momento em que ela achava que tudo tinha que ser do jeito dela. Então, eu achei que foi interessante porque quando um casal se desconecta, nunca é culpa só de um. Os dois têm participação nisso. E acaba que se as pessoas, né, envolvidas não conversarem, não tiverem essa noção do que está acontecendo, a tendência é que eles comecem a realmente olhar para lados opostos e comecem a caminhar para lados opostos. E era o que estava acontecendo com eles. O fim do filme é um pouco triste, porque no fim das contas ela realmente morre do câncer. Ela conta para ele, né, que ela está passando por isso, ela começa a se tratar, ela faz a quimioterapia e tudo mais, e aparece ela no final falando ali num grupo de ajuda de pessoas com câncer, como que ela sentiu que primeiro teve a fase da negação da doença e ela não quis participar isso para os filhos e para o marido, porque ela não queria que o marido sentisse pena dela e ficasse com ela só por causa da doença, e não queria também que os filhos, de alguma forma, invertessem os papéis, cuidando da mãe, quando na verdade eles ainda precisavam se desenvolver e ela não achava justo botar essa sobrecarga em cima deles. E ela conta, né, como foi difícil para ela, mas a partir do momento que ela participou a doença para a família, como foi um alívio e como foi importante para ela também perceber que cada um ali tem o seu papel e que ela se sentiu acolhida, que ela se sentiu amada e mais do que isso, ela conseguiu realmente ensinar para a família tudo sobre essa conexão familiar. O marido dela também tinha um problema com a própria mãe, e você vê que no final do filme ele consegue também se reconectar com essa mãe, que provavelmente ele nutria aí uma mágoa grande ainda dessa parte da juventude, da adolescência, e ele não conseguia enxergar a mãe de uma forma diferente, porque eu acho que ele ainda estava se colocando muito no papel de filho, e não no papel de pai, de chefe de família, né, de adulto. Então, ali aparece no final no fim das contas, ela falece, a mãe e o pai dele eles estão indo para uma viagem juntos, junto com os filhos, e aparece ele realmente dando conta de tudo e a família ali mais unida e conectada. E quantas vezes a gente também coloca as nossas vontades individuais tão acima da nossa família, né, tão acima da parceria, que nós nos tornamos egoístas muitas vezes, porque nós queremos o nosso bem-estar, mas esquecemos que o nosso bem-estar também depende muito do coletivo. Então eu vejo hoje as relações muito líquidas, eu vejo as pessoas se desconectando facilmente, quando acontece um problema, as pessoas não enfrentam esse problema, elas preferem muitas vezes ficar em silêncio, brigar ou se separar antes mesmo de começar ali uma construção, porque simplesmente não tem paciência para mudar, não conseguem enxergar os próprios erros, só conseguem apontar o erro do outro. Então, esse filme é um filme para a gente refletir. Eu acredito que vocês vão gostar de assistir e espero que vocês possam comentar aqui para a gente poder também fazer essa troca que eu acho tão importante e tão rica. Espero que tenham gostado e até a próxima!